Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pincéis. Hoje eu vou mostrar para vocês os principais pincéis que eu utilizo na maquiagem e vou estar falando para vocês também um pouco das funções desses pincéis, ok? Já adianto que na maquiagem nada é uma regra. Então não se apeguem a tudo aquilo que eu vou falar aqui. O importante, no final das contas, é você conseguir o resultado adequado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o pincel que eu utilizar para uma função, vocês gostem dele para fazer outra coisa, tá bom? Então vamos para a aula. E bons estudos. Eu vou começar mostrando para vocês os pincéis de pele, pela ordem, ok? Amigo, essa parte que eu estiver baixando a cabeça, você corta. Esses dois modelos aqui são pincéis chamados... Esses dois modelos aqui são os pincéis que a gente chama de pincel língua de gato. Como vocês podem ver, um é um modelo menor e o outro é um modelo maior. Ambos os pincéis você pode utilizar para fazer aplicação de primer ou até mesmo fazer a aplicação da base no rosto e em seguida vir dando acabamento na base com a esponjinha. Durante muito tempo, quando não se tinha a esponjinha, esse era o pincel utilizado na aplicação de base. Mas como ele é um pincel denso e de seda sintética, ao fazer a aplicação dessa forma, ele fazia riscos na pele. Então, com o tempo, criou-se a esponjinha e hoje em dia é o utensílio na maquiagem mais usado na aplicação da base. O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês é um pincel que foi meu aliado, na verdade, durante muito tempo, na aplicação de base. Esse é um pincel Kabuki de topo reto. Ele é um pincel gordinho, tá vendo? E ele também é um pincel denso. Quando você aplica a base com esse pincel, fazendo esse movimento aqui de batidinhas, ele proporciona um acabamento de cobertura. É um pincel utilizado na aplicação de base. Aplicando base com esse pincel, com esse movimento de batidinhas, ele proporciona uma cobertura mais alta. Então, se você quer uma cobertura mais alta, ou se você é aquelas pessoas que muitas vezes têm uma manchinha no rosto e quer cobrir, você pode perceber que a esponjinha ela vai sugar um pouco do produto. Então não vai dar uma cobertura muito alta. Esse pincel aqui pode ser seu aliado. Fazer a aplicação da base com ele em batidinhas vai deixar a cobertura da sua base mais alta. E essa é a função dele. Pincel para aplicação de base. O que eu não recomendo com esse pincel é que você faça a aplicação dessa forma aqui. Porque quando você faz isso, você está arrastando um produto de um lado para o outro. E dessa forma você não vai fazer aplicação de nada no final das contas. O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês são esses pincéis aqui. Esses pincéis são os pincéis chanfrado, como vocês podem ver. A principal característica de um pincel chanfrado é essa curvatura aqui. Como ele é bem cheinho e bem fofinho, e por conta dessa característica dele aqui, ó, esse chanfrado, ele é um pincel ótimo para aplicação de contorno, de blush. E esse é o meu pincel favorito. Corta.
E esse é exatamente o meu pincel favorito de aplicação de blush e contorno, tanto que eu tenho dois. Esse é um pouco mais fofinho do que esse. Por esse aqui ser mais denso e ter as cerdas um pouquinho mais artificiais do que esse, embora os dois sejam de cerdas sintéticas, esse pincel aqui, ele fica ótimo também para fazer a aplicação de produtos mais líquidos. Existe um... Eu me embaracei todo nessa parte desses dois pincéis. Corta, amiga, a parte que eu falei tudo desses pincel aqui que eu vou falar tudo de novo. O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês é o pincel de blush ou contorno. A característica principal deles é esse chanfrado aqui, ó. Por isso, por ele ter esse ângulo, ele fica ótimo para fazer contorno ou para fazer blush. São os meus pincéis favoritos de aplicação de blush e contorno. Se você puder ter um pincel para cada, é ótimo, um pincel de blush e um de contorno. Por quê? Porque se você fizer os dois com o mesmo pincel, vamos criar uma situação hipotética. Você vai se maquiar hoje e aí você usa o mesmo pincel para aplicar contorno e depois blush. Tem algum problema? Não tem. Mas na próxima vez que você for se maquiar, quando você pegar o pincel, ele já vai estar sujo de blush. E aí quando você pegar o produto e aplicar no rosto, vai ficar uma cor manchada. Vai ficar um blush misturado com contorno e isso não é legal. Na maquiagem, a gente sempre diz que é sempre legal e interessante que você trabalhe com os pincéis sempre limpos, para que você tenha ali uma entrega mais fiel do produto lá na embalagem. Por isso, ter um pincel separado para contorno, um pincel separado para iluminador, um pincel separado para blush é ótimo, seria maravilhoso. Mas caso você não possa ter, esse pincel aqui é ótimo, porque dá para você usar ele para blush, para contorno e também dá para você varrer o pauzinho da sua pele, ó. Eu realmente sou apaixonado por esse pincel. Próximo pincel que eu vou mostrar para vocês é o pincel de iluminador. É esse pincel aqui, ó. Ele é exatamente um pincel de esfumar, um pincel cônico, bem fofinho. Todos os pincéis, gente, que tiver essa textura mais fofinha e mais gordinha, são pincéis voltados a proporcionar um acabamento mais esfumado. E geralmente, quando são pincéis de cerdas bem sintética e mais durinhos, são pincéis mais voltados para aplicação de produtos líquidos. Como vocês podem ver, esse é um pincel de cerdas Como vocês podem ver, esse é um pincel de cerdas naturais e bem fofinho. Ou seja, ótimo para criar esfumados. Então dá para mim dar acabamento no meu alongado aqui, ó, na minha maquiagem alongada com esse pincel fofinho. Posso aplicar iluminador com esse pincel aqui também. Posso varrer o pó aqui abaixo dos olhos com ele também, porque ele é bem fofinho e macio. Então, dá para você fazer várias coisas com o pincel, ok? Mas é um pincel ótimo para aplicar, mas, em geral, é um pincel ótimo para aplicar iluminador. Inclusive, esse é o pincel que eu uso para iluminador. Ele é exclusivamente para isso. Vou mostrar para vocês agora uma opção de pincel para contorno. Geralmente, o pessoal utiliza muito esse pincel para contorno, que também é um pincel fofinho, um pincel de cerdas naturais, proporciona um acabamento mais esfumado, ótimo para aplicar contorno. O diferencial dele é que ele tem esse acabamento aqui, ó. Como vocês podem ver. E um pincel também bem fofinho é uma outra opção. Como eu disse para vocês, eu ainda prefiro... Corta essa parte também, que eu falo desse pincel, eu falo tudo de novo.
Uma outra opção de pincel, tanto para blush, contorno e iluminador, é esse pincel que eu vou mostrar aqui agora. O diferencial dele é esse aqui, ó. Ele é bem achatadinho, tá vendo? Ótimo para aplicar iluminador aqui dos lados, nesse sentido aqui. Também é um pincel que dá para você aplicar blush e também contorno. Vai da sua criatividade, da melhor forma que você se adequar. Use e abuse. O importante é você conseguir o resultado final. O importante é você conseguir um resultado adequado no final. O importante é vocês conseguirem um resultado satisfatório no final. Coloca esse trecho, amigo. Corta os anteriores. O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês também é um pincel que se encaixa aí em pincel para blush, de contorno, O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês também é um pincel que se enquadra aí nesse perfil de blush, de contorno, de pó, que é esse pincel mais fofinho, tá vendo? Se vocês perceberem, de um lado ele tá limpo e do outro ele tá sujo. Porque eu costumo usar esse blush somente. E isso é porque eu costumo usar esse pincel somente para blush, então eu costumo usar apenas esse lado aqui